Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o guia aqui rumo à construção do mapa verso. E agora, então, estamos na nossa aula 4 da semana 11. Se você não assistiu à aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima, na qual a gente fala sobre o modelo de localização de facilidades, define o modelo matemático, define os equacionamentos, e agora a gente vai trabalhar com Python. Isso mesmo. Legal, vamos botar a mão na massa. Antes disso, considere se inscrever no canal se achar os vídeos interessantes, comentar, divulgar no seu grupo de Zap, enfim, fica à vontade aí, pessoal, tudo livre, gratuito. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais, incluindo o notebook que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, nossa abordagem aqui eu vou mostrar o notebook, vou executando ele e vou mostrando a relação com a aula anterior, tá ok? E aí, depois você pode brincar, modificar, fazer várias coisas com o código que está livre e gratuito na descrição do vídeo, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal, vamos colocar a nossa telinha maravilhosa aqui. Temos aqui então, pessoal, a aula anterior, tá? Que era sobre o modelo de localização de facilidades. E na verdade, pessoal, o que era a localização de facilidades? Você tem dois elementos: facilidades ou potenciais locais para a instalação das facilidades e clientes, certo? E o que acontece é que, na verdade, a gente tinha tratado desse problema de modo que a gente considerava não só a questão da alocação dos clientes às facilidades, e também o número de facilidades ou de possíveis locais onde eu posso instalar as facilidades e os custos correspondentes, mas também a gente olhava a questão da demanda de cada cliente e a capacidade de cada facilidade. De modo que, na verdade, a gente precisava utilizar essas informações que eu vou dar um zoom agora, só para mostrar melhor para vocês, para ver o que está sendo colocado. Então, uma coisa importante que eu tinha que colocar era uma função de custo, que aqui no caso é representado pela distância, mas que pode ter uma relação direta com a questão da minimização que eu desejo realizar, entre a distância ou custo da facilidade e do cliente. Tá? Então, essa tabela aqui tem que tomar cuidado, porque ela está por cliente e facilidade. Então, se você voltar um pouquinho na nossa formulação matemática, lembre-se que este custo aqui é o custo de alocação entre facilidade I e cliente J, certo? Ou seja, o J seria a coluna. Só que na hora que você olhar essa tabela, o que acontece aqui? O cliente não é a coluna, é a linha. Então, toma cuidado, isso vai refletir. Daqui a pouquinho a gente vai ver o impacto disso, tá? De toda forma, eu peguei essa tabela, os dados dessa tabela, e já transcrevi aqui numa lista de listas, tá? Então você não precisa digitar, olha que maravilha. A outra informação importante que também já consta nesse conjunto de dados é a informação referente à demanda de cada cliente. Eu coloquei aqui uma lista, tá aqui a nossa lista, tá? Demanda de cada cliente, essa tabelinha, ok? Depois eu tenho a capacidade de cada uma das facilidades, são todas iguais a 10 e uma outra lista, colocando numa variável Q grande, Q pequena é a demanda de cada cliente. O custo de abertura de cada facilidade, eu coloquei esta possibilidade, se a pessoa quiser considerar no modelo um custo diferenciado pela abertura de cada facilidade é possível, mas ali eu coloquei tudo zero, certo? Eu coloquei aqui variáveis que vão auxiliares que vão nos ajudar, que é o número de facilidades e o número de clientes, extraído aí dos parâmetros que eu forneci, no caso, essa matriz aqui de distâncias, tá? E por último, eu tenho uma variável P grande, que indica o número de possíveis locais, deve ser restrito a 5. Eu só posso instalar em 5 dos 6 possíveis locais, só posso instalar facilidades em 5, tá? Agora vamos finalmente então construir o modelo, pessoal. Aqui existe uma diferença muito grande do que foi visto na aula 2, porque lá na aula 2 a gente tinha um problema de programação linear, agora a gente tem um problema com variáveis inteiras. Então, neste caso, eu preciso tomar cuidado para que na hora que eu vá definir qual é o solver que eu vou usar para o meu modelo de localização, seja um solver que use variáveis inteiras mistas. Tá? É um modelo inteiro misto, na verdade, que tem variáveis reais e variáveis é, inteiras. Só que nesse caso, isso representa um custo computacional maior. Como a gente está resolvendo um problema de pequeno porte, você não vai conseguir observar isso. Mas, se você tiver um problema de maior porte, isso vai fazer toda a diferença entre um problema de programação linear e um problema de programação inteira. São diferentes o custo computacional, ok?
Não vamos aprofundar nisso, vamos à resolução aqui do problema. E o que eu tenho aqui é a declaração de uma variável, que eu vou fazer um zoom maior aqui para ficar mais claro de entender. Pronto, agora ficou mais fácil de entender. Então, vamos olhar de volta o problema que nós tínhamos aqui. Vamos verificar quais eram as variáveis do nosso modelo de decisão. E o que nós tínhamos na nossa formulação matemática é justamente a variável y e j, certo? Lembre-se que o i era o índice das facilidades e o j é o índice dos clientes. X e j, portanto, é a variável associada à conexão entre um cliente e uma determinada facilidade. E lembre-se também que isto era uma variável booleana, ou seja, 0 ou 1. Booleano é justamente isso, 0 ou 1, tá? E, obviamente, você tem que depois, o modelo vai fornecer a qual facilidade um determinado cliente J vai se ligar através dessa variável. Mas é importante também saber quais são as facilidades que vão ser abertas. E para isso existe a variável y. Esta variável y de i depende das facilidades. E também uma variável booleana, porque eu tenho aí que decidir se ela se abre ou não uma determinada facilidade. Obviamente, eu não posso conectar um cliente a uma facilidade que não foi aberta, e para isso nós temos algumas restrições para garantir com coerência, né? Não, e também não posso ter um cliente ligado a duas facilidades ou atendido a duas facilidades. Essa última restrição que eu comentei, ela é justamente a soma de x e j para cada cliente j. Eu faço uma soma de todas as possíveis facilidades às quais ele pode se conectar e essa soma tem que dar 1. Ou seja, se ele se conectar em uma facilidade, x e j daquela facilidade vai ser igual a 1 e todos os demais x e j das demais facilidades vão ser 0, porque a soma desses x e j tem que dar 1. E se você quiser entender melhor, isso já foi plenamente descrito e comentado e observado na aula anterior, ok? Agora, pessoal, importante aqui que eu também tenho essa restrição aqui, x e j, menor ou igual que y de i, ou seja, é a restrição que garante a conexão apenas se de fato a facilidade i for aberta, e ela permite, pode ser ou não conectado ali naquela facilidade, e aí eu faço dois laços em i, facilidades, j clientes, x e j menor ou igual a y de i, certo? E ponho um nomezinho aqui para essa restrição, tá? Eu posso também adicionar essa restrição aqui, é apenas uma linha. Aqui são várias restrições, ok, pessoal? É um conjunto de restrições. Aqui é um conjunto ainda maior. E aqui é apenas uma restrição. E essa única restrição é apenas uma soma de i em i variando ao número de facilidades. Tem que ser igual ao parâmetro p que eu estabeleci anteriormente, que é igual a 5, sendo que temos 6 possíveis locais para a instalação das facilidades. E por último, mas não menos importante, nós temos esse conjunto de restrições aqui, pessoal, que é o conjunto de restrições no qual eu faço uma soma em J, ou seja, do J clientes, todos os J clientes que se conectam a uma determinada facilidade I, então por isso que eu faço for de I, eu fixo o valor de I, vou variando esse valor fixo. Opa! E aí com isso, pessoal, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, basicamente, deixa eu voltar um pouquinho aqui para cima, isso, obrigado. Eu vou ter que essa soma multiplicada ou ponderada pelos valores de y e j, ou seja, se de fato foi conectado naquela facilidade ou não, eu considero a demanda daquele cliente j naquela facilidade. Isso não pode exceder, ou seja, tem que ser menor ou igual que Q de I, que é a capacidade da facilidade I, multiplicado pelo fato de se eu abrir ou não aquela facilidade I. Por último, agora, pessoal, a gente vai considerar, então, as funções objetivo. Eu tenho aqui a função objetivo relativa a o que você pode chamar, digamos assim, de custos, que são os custos associados àquela variável distância. Lembre-se que eu tinha falado antes que aquele parâmetro da distância estava invertido. Por quê? Porque ele estava cliente por facilidade. Essa tabela está cliente por facilidade. Quando, na verdade, eu deveria ter facilidade por cliente, para ser compatível com o que a variável IJ, x e j tem de índice.
Mas como é que eu posso resolver isso? Eu posso simplesmente fazer distância J de I. Por quê? Porque os índices aqui estão trocados, para que as distâncias corretas sejam consideradas. Feito essa adição das distâncias, pessoal, eu poderia também adicionar um custo de abertura, que no nosso caso aqui está zerado. Então, existe essa possibilidade já contemplada no código de você inserir custo de abertura para cada facilidade e você depois, então, pode resolver o seu problema, como falando que ele é um problema de minimização e adicionando todos esses termos que foram colocados na variável, nessa variável Objective Terms. Então, essa variável foi criada justamente para agrupar, aglutinar todos esses termos associados às variáveis, esses custos associados às variáveis de decisão. E agora, então, essa variável status eu posso mandar resolver o nosso problema. Deixa eu dar um zoom menor aqui, para a gente enxergar e ter uma visão melhor do programa. Deixa eu dar um zoom menor. Opa, agora foi. Pronto. Então, agora aqui, pessoal, eu faço um relatório. Depois que eu mando resolver o nosso problema, eu posso fazer um relatório. E esse relatório eu só vou fazer se eu cheguei no ótimo ou se eu tenho uma solução factível, pelo menos, tá? Lembrando aí que ele vai exibir o custo total, ele vai mandar imprimir o custo total, ele vai também imprimir o conteúdo da variável y de i, verificando quais são as facilidades que foram abertas, e também vai imprimir o conteúdo da variável x de j, verificando qual é a facilidade conectada em qual cliente, ou que está atendendo qual cliente. E aqui, pessoal, então eu vejo que eu tenho um custo total de 50, que poderia ser diferente desde que eu relaxasse alguma restrição. Então, só para efeito comparativo, vamos mostrar aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui. Esta é a nossa solução, mas eu poderia perfeitamente observar o seguinte. Deixa eu só mostrar para vocês. A solução que nós obtivemos aqui anteriormente era justamente 50.09 com essas conexões aqui, e aqui estão os custos de cada conexão. E vocês podem observar uma coisa interessante, que a facilidade 6 atende o cliente 10 e o cliente 11, certo? Mas isso poderia ser menor. Como assim menor? Se eu ignorasse a capacidade das facilidades, eu poderia obter uma solução a um custo menor. E por que eu estou falando isto? Porque, eventualmente, se eu expandisse a capacidade da minha facilidade, então eu poderia ter um ganho, permitindo que esse cliente 13, que tem uma demanda de 3, excederia a capacidade da facilidade 6 se fosse conectado. Então, esse cara poderia ser conectado na facilidade 6, ou no local facilidade 6. Só deixa eu definir o WordTools aqui. Então, eu esqueci de fazer a instalação. Lembre-se, se você criar um notebook novo, você tem que sempre instalar o WordTools, senão ele vai reclamar, vai falar que você não instalou, certo? É um pouquinho, talvez, aí tedioso, mas você tem que fazer esse passo, até que foi rápido ali. Agora sim, vamos rodar. Então, eu desabilitei nesse momento, pessoal, essa restrição, tá? E ao fazer essa desabilitação dessa restrição, eu conseguiria, em tese, resolver. Ele forneceu um erro para nós. Vamos ver. Ah, sim, aqui tem que colocar P maiúsculo. Pronto, agora vai funcionar. Foi bom porque eu já corrigi o notebook. Ótimo, vou salvar aqui, inclusive, para ele ter essa versão salva. Ótimo. E vocês vejam aqui, pessoal, que eu, quando desliguei, eu posso ter desligado essa restrição da capacidade das facilidades. E aí vocês veem que agora a facilidade 6 também atende ao cliente 13. Antes era atendido pela facilidade 5, porque ela ainda tinha capacidade. Só que, ao desligar, isso aqui, na verdade, é como se eu estivesse falando, olha, eu fiz uma expansão de capacidade para permitir que esse cliente seja atendido. Isso tudo poderia ser, então, pessoal, colocado, ou bem estabelecido, melhor estabelecido, se eu colocasse, por exemplo, qual é o custo de abertura de cada facilidade, dependendo do local, ok? Então, isso também seria uma coisa interessante. Aqui é só para ilustrar que cada X tem um valor de solução. Aqui a gente poderia ter mandado imprimir o solver, ou pelo menos o modelo matemático que é utilizado pelo solver. E vocês veem que como nós não atribuímos nomes
para as variáveis, ele faz uma atribuição com nomes não muito interessantes ou intuitivos, mas é o que ele está gerando por trás de todo esse código antes de mandar resolver o nosso problema, ok? Então, pessoal, com isso a gente venceu pelo menos a explicação do código do Google Colab para o modelo de localização de facilidades, e agora então vocês podem ter aí bastante liberdade para brincar, para trabalhar com esse código. E para a próxima aula, nós vamos finalmente juntar o problema de transbordo com o problema de localização, o que vai nos permitir lidar melhor com o problema lá de logística da soja. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. E aguardo vocês na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau!